Olá, gente, estamos inaugurando hoje uma nova revista. O título dela é Autoridade Espiritual. Hoje nós vamos apresentar a aula de número 1. O título dessa aula é Fundamentos da Autoridade. O texto áureo está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Os princípios de autoridade, eles são absolutamente necessários nas empresas, nas instituições, inclusive na democracia. Se não se seguir as luzes que são emitidas pelos princípios de autoridade, a vida simplesmente se transforma em algo totalmente desorganizado, um verdadeiro caos. Então, os princípios de autoridade, eles são vitais para a organização das sociedades humanas e eles são vitais também na vida espiritual. A palavra autoridade vem do grego exousia e dá a ideia de alguém que tem liberdade de ação, alguém que foi colocado num determinado posto para dar o rumo, para buscar metas, para definir objetivos e alvos e, ao mesmo tempo, arregimentar essas pessoas e os recursos para que esses alvos e essas metas sejam realmente alcançados. A Bíblia dá um destaque especial aos princípios de autoridade. Por exemplo, em Romanos 13:1, Paulo diz que toda alma deve estar sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Isto é, as autoridades que existem foram instituídas pelo Criador. E Paulo vai um pouco além, dizendo que aquele que resiste às autoridades, ele resiste também a Deus. Logo, não são bênçãos que esta pessoa atrai para si. Ao contrário, ela traz grandes dificuldades, grandes problemas, quando não se entende num contexto em que os princípios de autoridade são importantes. Precisamos destacar aqui que a autoridade absoluta é algo característico, especificamente de Deus, é uma característica divina. Só Ele tem autoridade absoluta porque Ele é o Criador. É o Criador do universo, é o Criador de cada ser humano. Logo, Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem o comando absoluto sobre a vida do ser humano, sobre a natureza e sobre o universo. A autoridade do homem é uma autoridade delegada. O exercício humano de autoridade baseia-se no princípio da autoridade delegada. Qualquer pessoa que ocupe uma posição de comando é alguém que possui autoridade delegada de uma maneira direta ou de uma maneira indireta pelo próprio Deus. Então é Deus quem delega a autoridade. Porém, ele continua no controle. Ele está no controle da história do ser humano, desde o princípio, está hoje e estará até o final. Então Deus delega a autoridade ao homem. E este homem tem liberdade diante de Deus para o exercício dessa autoridade. Então ele recebe de Deus, autoridade delegada, ele tem liberdade dada pelo próprio Deus para o exercício da autoridade, mas ao mesmo tempo ele exerce o princípio da autoridade como quem prestará contas ao próprio Deus. Então, a autoridade delegada, porém, Deus continua no controle. Deus continua nos bastidores, operando e controlando a maneira como essa autoridade é exercida. Colocando o assunto desta forma, nós entendemos que a autoridade pressupõe legalidade. Então, foi Deus quem constituiu as coisas desta maneira e chamou, comissionou, instituiu pessoas
dentro de determinadas frentes de trabalho, dando liberdade, porém controlando o exercício dessa autoridade. Isso se chama legalidade no exercício da autoridade. Então, o exercício da autoridade praticado dentro dessa forma como estamos expondo aqui, isso implica em legitimidade. Então, a autoridade é legítima quando ela é exercida de uma maneira que está em sintonia, está de acordo com o plano e a vontade de Deus. O tópico de número 2 da nossa aula fala sobre o exercício da autoridade. Então, homens e mulheres são colocados em postos de autoridade. E isso foi estabelecido por Deus. Deus estabeleceu a existência das autoridades para que o bem vença o mal, para que o homem possa ter uma vida calma e tranquila sobre a terra. Quando nós pensamos em autoridade, nós pensamos nos diferentes tipos de autoridades que são exercidos entre os homens. Por exemplo, existe autoridade no governo. Os governos do mundo são instituídos por Deus de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. Contudo, Deus está no controle, colocando pessoas, tirando pessoas, porque o amor de Deus pelo ser humano impõe isso a ele, que ele controle os governos. Aqueles que exercem postos de grande importância, de grande envergadura nos governos dos países do mundo inteiro, precisam se lembrar disso, que a autoridade absoluta só pertence a Deus. E eles, durante um tempo, estarão exercendo autoridade sobre aquela nação, sobre aquele povo, enquanto Deus quiser. E essa autoridade precisa ser exercida de uma maneira legítima. O verdadeiro líder se deixa mover pelo amor e pelas necessidades dos seus governados. Então Deus institui governos, mas também destitui governos. E quando nós estamos vivendo sob a administração de governantes, nós precisamos nos lembrar disso, que nós devemos participar desse processo, entendendo-o e interagindo com ele da melhor forma possível. Mas também existe autoridade na família. Uma família sem os princípios de autoridade, ela simplesmente não funciona. Então Deus instituiu que os filhos obedeçam seus pais, que o marido seja o líder da sua casa, o sacerdote da sua casa, que as mulheres saibam viver debaixo de uma missão, como adjutoras, como pessoas que auxiliam o seu marido na consecução de metas e de objetivos que tornem essa casa uma casa onde tem equilíbrio, progresso, crescimento e prosperidade. Existe também a autoridade eclesiástica. Então Deus chamou homens e mulheres para exercerem o ministério. Então foi Deus quem chamou. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então vejam que Deus chama o homem para exercer cargos no segmento eclesiástico e dá a ele as orientações sobre como ele deve proceder, sobre como ele deve agir. No final de tudo, as Escrituras Sagradas são a vara de medir. E todo cristão deve olhar para a sua liderança como aqueles cristãos bereanos que examinavam nas Escrituras tudo aquilo que era pregado e ensinado e, ao mesmo tempo, acompanhavam
as decisões que eram tomadas e a maneira como o princípio de autoridade era aplicado. O terceiro tópico da nossa aula fala sobre as atribuições da autoridade. Então, alguém exerce autoridade e ele deve fazer isso pensando exatamente nas funções da autoridade. A primeira função é de dirigir e orientar. O líder é alguém que dirige, que orienta os seus liderados. Em segundo lugar, proteção. Aquele que está investido de autoridade deve proteger aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Aliás, nós podemos dizer que na vida humana, todos nós, em alguns segmentos, estamos na posição de autoridade. E em outros segmentos, nós estamos sob a autoridade de alguém. Assim acontece com todo mundo. Ou estamos com autoridade sobre alguém, ou estamos sob a autoridade de alguém. Nós temos aquela passagem do centurião. O seu servo estava doente, enfermo, e alguém do seu grupo de empregados procurou a Jesus para falar da enfermidade do servo do centurião. E então o centurião vem e diz: olha, Senhor, eu tenho autoridade sobre algumas pessoas e também estou sob a autoridade. Eu digo a uns, vai, ele vai, vem, ele vem. E então, voltando-se para Jesus, ele diz: Senhor, diga uma palavra apenas e o meu servo será curado. E Jesus diz: nunca vi tamanha fé em Israel, seja feito conforme a sua vontade. Então, quem tem autoridade para dirigir, para orientar, para proteger. Tem autoridade para assegurar o bem-estar de todos. Então, quem tem autoridade está a serviço de uma coletividade. E o seu objetivo maior é promover a segurança, a proteção, o bem-estar de uma coletividade. Estamos chegando ao final dessa aula, esperamos que você tenha tido até aqui um bom aproveitamento. Queremos que Deus abençoe a sua vida de uma forma especial e poderosa. Até a nossa próxima aula.